Foi divulgado na rede social, de forma até maciça, o requerimento da presidente da Casa sobre questão de audiência pública. Posso ter passado aqui em branco aqui, mas eu acho que não foi lido. Ele vai entrar em pauta, foi retirado? Foi retirado? Tem que saber se foi retirado de forma permanente. Se não, se foi só adiado para a próxima sessão, eu gostaria de cópia, porque tem, pelo que foi divulgado nas redes sociais, esse requerimento está cheio de erros. Eu preciso dar uma lida antes. Primeiro que não precisa ir a plenário, mas pelo que eu estou ouvindo em rede social aí, isso seria para plenário. Então, eu gostaria de ter ciência desse requerimento. E eu acredito que eles vão entrar na sessão no próximo... Senhor presidente, então eu quero a questão de ordem também. O senhor pode me conceder? Tá. E, só um minuto, Samuel, por favor. E os documentos que o senhor solicita, a gente vai fazer essa solicitação junto ao jurídico para que possa chegar na mão dos senhores, não só da sua, mas de todos os vereadores dessa casa. Por favor, vereador Samuel Júnior, com a palavra. Senhor presidente, eu vou pedir licença aos colegas vereadores e a todos que participam com a gente dessa reunião, porque mesmo sendo retirado de última hora o requerimento da presidenta Luciária, e tendo em vista que tem um requerimento do vereador Moacir pedindo para que não seja usado a palavra hoje na tribuna dessa Câmara, eu peço ao senhor que me conceda um tempinho bem curtinho aqui, que eu vou ler um documento, vou ler para ficar mais rápido, porque é pertinente e tem a ver com o assunto do qual o requerimento foi retirado. E eu não posso sair dessa casa hoje sem me manifestar sobre esse assunto, mesmo que o requerimento tenha sido retirado. É sobre as PCHs. Eu quero dizer aqui o seguinte, em primeiro lugar, nós devemos respeitar as opiniões um do outro. Podemos expor, tornar público e até discutir nossas opiniões, mas não podemos tirar o direito do outro de defender suas ideias e seus interesses. Cada um defende sua opinião, mesmo que essa opinião não seja a vontade da maioria. E é o que nós temos que aprender aqui dentro dessa casa. Quanto à possível construção de novos PCH, senhor presidente, eu deixo bem claro aqui, e repito, o que já disse em reunião, inclusive com pessoas interessadas nessa casa, sobre o assunto, que eu sou contra, definitivamente, construção de qualquer PCH nesse município. Sou contra porque fui iludido quando visitei e acompanhei a construção da usina de Rosal. Tudo que prometeram não foi cumprido, assim fizeram as demais. As empresas não cumprem nada, ao contrário do que disse o deputado federal Júlio Lopes na sessão solene da Câmara, de forma infeliz, e não veio, e nem virá, recursos para o município, energia melhor, geração de empregos. É tudo mentira, senhor presidente, colegas vereadores, porque outras PCHs foram construídas e nada trouxeram, a não ser destruir o meio ambiente, o nosso rio Itabapuana. Não veio recursos financeiros que são direcionados apenas aos grandes empresários. E quero deixar bem claro, senhor presidente, colegas vereadores, que prefeito que for favorável à construção de novos PCHs, não conte com o meu voto e fique de olho na prestação de conta deles. Meu voto será contrário. Eu cobro nesse momento, inclusive, uma postura do atual prefeito, que é obrigado a se manifestar a respeito disso. Nós precisamos de uma manifestação dele, publicamente. E quero dizer aqui, agora entrando propriamente dito no assunto, quanto à possível realização de audiência pública, que a senhora presidente apresentou um requerimento, eu questionei, ela refez e retirou de última hora agora, eu concordo, ela não está presente, nem por isso eu vou deixar de falar, porque haverá continuidade desse assunto na próxima sessão. Eu quero deixar bem claro o seguinte, considerando que numa audiência pública deve haver uma mediação, onde as pessoas interessadas participam e usam da palavra, cada um defendendo seu ponto de vista em igualdade de condições, com o mesmo tempo para se pronunciar e defender suas ideias. E considerando que o tema é exclusivo, ou seja, trata-se de construção de novas PCHs, e que qualquer divergência que tenha sido motivo de ação judicial em andamento ou não, deve ser objeto de discussão, não deve ser objeto de discussão na audiência pública. Vamos deixar isso aqui bem claro para os colegas. Entendo que os envolvidos devem se ater dentro do seu tempo liberado para falar, focando exclusivamente no principal e não nas divergências pessoais,
porque o assunto é de interesse coletivo. E tenho certeza que todos os participantes não virão a essa casa para presenciar a discussão pessoal de interesse individual, igual nós já estamos percebendo. Portanto, senhor presidente, quero dizer que a vereadora Luciara é autora de uma ação judicial que envolve esse assunto, PCHs. E eu espero que ela faça uso da palavra e defenda a sua opinião sobre o assunto exclusivamente no seu tempo, senhor presidente, em igualdade de condições com os demais. E mais, com todo respeito à vereadora Luciara, acho que a mesma não deve presidir a audiência pública, a qual deve apenas fazer a abertura e passar a mediação para uma terceira pessoa, que pode ser o jurídico dessa casa. E finalizando, senhor presidente, na minha opinião, a vereadora Luciara, por estar na condição de presidente dessa casa e autora de uma ação judicial que envolve o assunto em foco, a vereadora perde a legitimidade de presidir essa audiência pública. O jurídico dessa casa deveria até se manifestar sobre isso, porque ela não conseguiria, de forma alguma, conduzir uma audiência dessa forma imparcial. Então, senhor presidente, certamente vai querer fazer uso da palavra usando o tempo maior liberado aos demais participantes. É indiscutível isso. Quem preside uma audiência pública não pode usufruir de mais tempo para expor suas opiniões em detrimento dos outros. E caso desejar se defender de acusações, sugiro que o faça da tribuna dessa casa, em outro momento, ou pelas vias judiciais, como já tomou a iniciativa. Discussão pessoal não é de interesse de participantes de uma audiência pública. Eu volto a dizer, o interesse é da coletividade, não individual. Finalmente, senhor presidente, caso venha acontecer, eu quero deixar bem claro aqui, caso venha acontecer algum excesso, eu concordo com a audiência pública, e, finalmente, caso venha acontecer algum excesso por parte de algum convidado ou por parte da presidência dessa casa, eu aqui dentro estarei, se Deus quiser, não vou aceitar e a audiência pública poderá ser prejudicada. Eu quero deixar bem claro isso. Enfim, eu respeito, senhor presidente, a opinião dos demais colegas, eu não pedi, não comentei com ninguém aqui que eu ia falar isso, eu respeito a opinião dos demais colegas, volto a dizer, sou a favor da audiência pública, mas sugiro que a vereadora Luciara não venha presidir os trabalhos, não obstante o que dispõe o artigo 12 do nosso regimento interno, principalmente no inciso 11 e 16. E eu peço a compreensão da mesma para que as coisas transcorram nessa casa dentro da paz e da harmonia. Senhor presidente, só queria aproveitar o gancho aí do vereador Samuel e dizer que as palavras do senhor Júlio Lopes não refletem no pensamento, acredito eu, da maioria dos nossos vereadores. E queria deixar bem claro aqui a minha posição, que sou contra também a PCH, com total apoio aí ao nosso Rio Itabapoana. E dizer que o que o cidadão Júlio Lopes disse lá não reflete o pensamento de nós, monjesuenses. Só isso, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem novamente aqui, me concede? A minha ordem era por causa de questão de ordem mesmo, a primeira ordem. Questão do requerimento, mas eu vou aproveitar o gancho que foi dado para o Samuel Júnior, então vou entrar nesse assunto também. Eu deixaria isso para a próxima sessão, mas primeiramente eu quero pedir desculpa a todos que se fazem presente. Amanhã é o dia dos maçons, nós teremos uma solenidade. Após a sessão será uma solenidade, não a nível que eles merecem, mas de forma singela que a gente pode oferecer. E, de antemão, meus parabéns pelo dia de amanhã. Eu justamente me privaria de algumas falas para preservar a solenidade e posso acabar constrangendo alguém. Mas vou ser de forma sucinta. Eu vou discordar do vereador Samuel aqui em um ponto só. Eu sou contrário à audiência pública. Por isso que eu solicitei a documentação. Eu quero saber qual é o objetivo específico do requerimento da presidente dessa casa para essa audiência pública. Porque o que foi divulgado na rede social, aquilo ali nunca será, porque primeiro que não tem que vir a plenário uma solicitação, quem marca é a mesa. E o que eu vi em rede social, que agora o porta-voz nosso são alguns blogueiros escolhidos para polemizar. E essa casa, pelo menos, eu não aguento mais polêmica nessa casa, de coisas desnecessárias. Quase todos os vereadores desta casa já se pronunciaram que são contra. Então chegou a hora da gente não só falar, da gente se posicionar, tomar atitudes que venham a ter ações contundentes contra essa maldita PCH. Primeiramente, por que sou contra uma audiência pública para a construção de PCH?
porque não pode se construir PCH lá em cima, na Cachoeira da Fumaça. Não pode, porque aquilo lá é patrimônio histórico. Foi aqui feito no dia 23 de dezembro do ano passado. Eu ainda era presidente dessa casa. Está aqui em mãos, quem tiver cópia está aqui. E concordo plenamente quando o vereador Samuel falou do prefeito municipal. O prefeito municipal está na hora, e essa casa tem esse papel de cobrar uma posição dele. Por quê? Além de ser um patrimônio histórico lá em cima, voltou a ser área de preservação, na bendita lei que cancelou, só que isso já foi revogado. Na próxima sessão, vou estar com documentos em mãos, vou explicar o passo a passo para que todos entendam melhor. A lei, se eu não me engano, foi de autoria do vereador Heraldo, de uma forma rasteira, foi revogada, só que essa revogação já foi revogada. E além desse monte de revogação, é um patrimônio histórico. O que falta para o prefeito atual fazer? Porque o ex-prefeito Roberto Tatu fez, ele solicitou o cancelamento da anuência da Cachoeira da Fumaça, mas faltou a Cachoeira do Santa Rosa. Não foi feito. Falta o prefeito Serginho solicitar o cancelamento da anuência do Santa Rosa. Por quê? Bom Jesus do Norte, até onde eu sei, já solicitou, Calçado já solicitou. Então está na hora dessa casa, aqueles que são contrários às PCHs, cobrar do prefeito de forma documental e de forma política a posição dele desta forma. E eu quero dizer que eu falo em nome do vereador Maico, vereador Moacir, que nós conversamos hoje, mais cedo, e devido à solenidade a gente ia deixar para falar semana que vem. Então, eu tenho pedido muita paz nessa casa desde o dia 1º de janeiro, quando nós tomamos posse aqui. Só que está chegando a um ponto que a gente vai ter que se posicionar de uma forma que não vai ter paz. Se for para ter paz, tiver que ter guerra, nós iremos ter a guerra para gerar paz. Porque essa casa está ficando de uma forma insustentável do jeito que está. Presidente. Senhor presidente, só um segundo. Só um segundo, vereador. Só para aproveitar o gancho do vereador Léo Chambon, representando aqui em nome de Solidariedade, né? Eu acredito que o Solidariedade de todos está contra também a construção da PCH. E salientar que eu, Léo Chambon, se não me engano, o Moacir, fomos um dos primeiros a nos manifestar contrário em março deste ano, assinando até um abaixo-assinado. Não divulgamos, né? Houve até pretensões falando que a gente estava a favor. Não existe nada disso, nós somos contrários. Então, parabéns, vereador, por expor essas palavras. Traga os documentos na próxima sessão para que a gente possa explanar melhor e assim a população entender que nós estamos juntos contra isso. Presidente. Pois não, vereador. A colocação aí do Léo Chambon, do Samuel Júnior, e volto a falar aqui novamente. Todos nós vereadores aqui já tivemos a conversa, nós somos o contrário. Então eu quero pedir também, presidente, os blogs aí, essas pessoas que vão para as redes sociais fazer críticas sem ter conversado com nós vereadores, então que tenham respeito de chegar até nós para conversar e saber do posicionamento dos vereadores. Então, eu sou contra, acho que todos os outros vereadores aqui, companheiros nossos, já estão falando aqui, é contra. Se precisar, eu quero só deixar bem para até o Heraldo, que faz parte aí da comissão da Redi lá. Se precisar, Heraldo, pode chamar para fazer manifestação, pode chamar, se precisar de trio elétrico, precisar de ir para a beira do rio, precisar para ir para Brasília, pode contar comigo, que eu estou dentro. Nós vamos lutar para essa PCH não sair em Bom Jesus, se Deus quiser. E eu acho que todos os vereadores aqui vai estar junto nessa corrente aí. Tá bom? Muito obrigado, presidente.